qualquer pregação do Evangelho, qualquer explicação, ela tem que ter por base as próprias Escrituras. Até a interpretação, ela mesma se interpreta por si só. A própria Escritura se interpreta por ela mesma, então nós devemos ter conhecimento. E esses dias eu estava ouvindo um programa de rádio de uma denominação chamada Igreja da Graça, cujo líder é o R.R. Soares, e ele tem uma sessão lá, o qual os ouvintes fazem pergunta para ele. E uma dessas perguntas, alguém perguntou assim: missionário, quando Jesus estava naquela festa de casamento, que ele transformou a água em vinho, era vinho mesmo ou era suco? E ele prontamente respondeu: era suco, meu irmão, era suco, não era vinho. Mas aí eu, no carro pensando, né, eu falei, esse homem está ensinando mentira. Não era suco, era vinho. Vocês acham que a palavra de Deus ia escrever suco, no lugar de suco ia botar a palavra vinho? De forma alguma. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é o que ela diz que é, simplesmente isso. Mas às vezes a fé daquela pessoa, daquele líder, a mente dele é pequena e ele adapta as coisas ao seu bel prazer. Por isso que tem muitas denominações. Então nós vamos fazer um estudo sobre esse texto aqui, né, que se encontra no livro de João, capítulo 2. E foi o primeiro milagre de Jesus, né, lá em Caná da Galileia. Foi convidado para uma festa. Então nós vamos fazer aqui a reflexão e vou explicar para você, dentro das Escrituras mesmo, que era vinho e que ele mentiu, ele não falou a verdade. Então vamos lá. Começar no versículo 7 do capítulo 2. Porque a mãe de Jesus falou que tinha acabado o vinho, né? E aí ele falou, aqui tenho eu contigo, tal. Mas aí Jesus resolveu suprir aquela necessidade. Versículo 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde vieram, mas os serviçais que havia tirado a água sabia, chamou o noivo. Agora aqui que vai explicar que era vinho puro, né? E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido o bem, então o inferior, mas tu guardaste o bom até agora. Quer dizer, aquele mestre-sala, ele era um perito em conhecer vinho. E ele conheceu que aquele vinho era um vinho de boa qualidade. Porque existia naquela tradição antigamente, tinha um vinho de inferior qualidade e um vinho de superior qualidade. E aí o que eles faziam? Né? Eles davam primeiro o vinho de primeira qualidade e depois o povo começava a beber bastante, dava de outra qualidade inferior. O mestre Salão, e o senhor colocou, guardaste o bom vinho até agora o povo está bebendo o bom vinho. Então, meus amigos, meus irmãos, aquela resposta que ele deu foi uma resposta fora da palavra de Deus, por falta de conhecimento. Porque esse próprio texto aqui, no versículo 10, já contrapõe o que ele ensinou para aquelas pessoas. E acontece muito que as pessoas, eles querem tudo mastigadinho, mas não querem ir para as Escrituras, não querem ter o trabalho. Aí começa a vir um engano e as heresias. Eles não querem, só para vocês terem uma ideia, que era vinho, nós vamos para o livro de Tiago, capítulo 3 e o versículo 8. Então nós vamos ler a parte que nos interessa. Aqui era o apóstolo Paulo dando instrução para pessoas que iam ter cargo na igreja, né? Então vamos falar aqui. Da mesma sorte, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre e não dado a muito vinho. Quer dizer, dado a muito vinho, beberrão. Poderia beber o vinho, mas com moderação. Vocês estão entendendo aqui? Não proibiu ele de beber, mas falou, olha, ele toma consciente, um pouco só e basta. Fazer igual a Noé que tomou vinho, ficou bêbado, ficou nu perante os seus filhos, né? E para finalizar aqui, nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, é o qual nós devemos ser
todo crente deve receber a palavra, mas também confirmar se realmente era isso. Está aqui no versículo 11, do capítulo 17 de Atos. Estes foram mais nobres do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com todo entusiasmo, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. E aquela pobre coitada que fez a pergunta para o R. Soares se deu por satisfeita com aquela resposta. Em vez dela ir para o próprio texto lá e perguntar para mais gente, ou ela mesma examinar, para ver se ele estava mentindo ou não, ela não foi. E aí essa heresia vai passando, aí ela vai ensinar outra pessoa. Ah, o R. Soares ensinou que é dessa forma. Então devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Por isso que quando eu venho ensinar aqui, eu mostro o texto da palavra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.